A questão é saber se essa adaptação cinematográfica mostra qualidades estéticas. Meu parecer sobre esse tema é que esse filme marcará a história do cinema. No texto acima, há a manifestação de uma opinião por parte do enunciador. Indique a estratégia empregada na manifestação dessa opinião. Então aqui é aquele tipo de questão de estratégia argumentativa que a gente viu na aula e tal, falando sobre opinião própria, opinião alheia, diversas opiniões, opinião própria, opinião apresentada como se fosse própria, tá? Então a gente vai avaliar aqui, beleza? Então olha só, no texto acima, há a manifestação de uma opinião por parte do enunciador. Indique a estratégia empregada na manifestação dessa opinião. A questão é saber se essa adaptação cinematográfica mostra qualidades estéticas. A questão é tal, mas meu parecer sobre esse tema é que esse filme marcará a história do cinema. O meu parecer. Então, nesse caso, a opinião indique a estratégia empregada na manifestação dessa opinião. A apresentação de uma opinião própria, sim, mas revestindo-a de uma aparência geral. Na realidade, ele fala aqui, meu parecer, sou eu que penso assim. Então, não está revestindo de aparência geral, não está colocando uma opinião dele mascarada de uma opinião geral. Na realidade, o que a gente tem aqui é a opinião dele. Concorda comigo? Beleza. Alternativa B. Declaração de uma opinião alheia. Aí, sempre quando a gente tem lá declaração de uma opinião alheia, a gente sempre vai ter algum elemento linguístico que vai nos indicar que essa opinião não é a do autor, é a de outra pessoa. Tá legal? Então, nesse caso, tem algum elemento linguístico aqui que nos comprova isso? A gente tem o meu parecer, esse elemento linguístico aí que marca que é própria opinião, correto? Então não é declaração de opinião alheia. Confrontação de diversas opiniões? Não, né? Não há confronto de diversas opiniões aqui, beleza? Show, não há confronto não. Indicação de uma opinião própria. Opa, opinião própria, gostei. Reivindicando claramente a paternidade da ideia. E aí é bem interessante a gente observar isso, que você já viu em outras provas que a gente já comentou aí, também na aula de estratégia argumentativa, a gente conversando sobre isso. Nesse caso aqui, muitas vezes, tá? A gente não tem elemento linguístico que mostre que é a opinião de uma outra pessoa, a gente não tem elemento linguístico que mostre que é uma intertextualidade, e aí a gente percebe o seguinte, poxa, é uma declaração feita por alguém. Então esse enunciador aqui declarou isso. Então é uma manifestação, opinião própria. Pronto, mesmo que não haja um elemento do meu parecer, eu acho, eu penso. Então apenas a declaração a gente já percebe que é opinião própria. Se não há nenhum elemento mostrando que é diferente disso, correto? E aí, por isso que eu achei interessante uma questão bem didática, porque ela fala o seguinte, a questão não para por aí, a alternativa D, indicação de uma opinião própria, reivindicando claramente meu parecer, a paternidade da ideia, isto é, a opinião é dele mesmo, tá? Então a alternativa D de dado é a correta. Comentário de uma opinião apresentada como própria. Veja, comentário, é o comentário de opinião apresentada como própria. Na realidade ela é própria, meu parecer é esse. Concorda comigo? Então não é vista como própria, ela é própria. Por isso alternativa D de dado.